vivo aqui no estúdio. Então, boa tarde, André Hernan. Boa tarde, William. Tudo bem, Barreto? Boa tarde. Aqui nos treinamentos do Palmeiras, passam muitos aviões, né, helicópteros, então bem na hora que você estava chamando a gente, estava passando, mas deu uma apertadinha aqui no fone, deu para ouvir você me chamar. Boa tarde a todos. Tô aqui ao lado do William Bigode. Você ainda é Bigode aqui no Palmeiras? Porque lá no Cruzeiro era Bigode, né? Sim, boa tarde. Não tem apelido, não? Boa tarde a todos, prazer estar participando aí com vocês. Sim, continua Bigode, Bigode continua forte aqui no Palmeiras também. Ontem foi mais uma batalha, vamos dizer assim, né? Foi um jogo aberto, né? Os dois times com muita possibilidade de gol, Tucumã apertando. Pro Palmeiras chegar nessas oitavas de final da Libertadores, que agora é mata-mata, já tomou corpo com a chegada do Cuca? É um novo time? Sim, eu acho que o Cuca já tem essa maturidade, tem essa experiência nessa competição. Então ele tem muito para nos passar, para acrescentar. Acredito que no mata-mata a gente não pode errar tanto como alguns jogos aconteceu esses erros, mesmo a gente vencendo, a gente também se cobra muito. E agora o Cuca, com calma, vai estar analisando também o vídeo da partida. Claro que tem muitas coisas positivas, e alguns erros sempre vai existir, então isso é coisa que ele vai estar acertando aqui no dia a dia para que nos próximos jogos aí a gente sofrer menos. Como é que está sendo para você ser o artilheiro do Palmeiras na temporada, né? 9 gols e gols importantes, né? Não só nos campeonatos que o Palmeiras disputou, o caso do Paulistão, mas também na Libertadores da América. Olha, muito feliz. Acho que é um momento espetacular. Claro que eu sempre valorizo muito mais o coletivo, o individual é importante, o gol ele é natural de um bom trabalho. Então acredito muito nisso, no dia a dia, na seriedade, no trabalho, no respeito. Claro que sempre quando inicio uma temporada eu sempre coloco, eu anoto e tento atingir essas metas, e meus objetivos sempre é estar jogando em alto nível, estar sempre com saúde, pedindo para Deus me dar força, saúde, para que eu possa estar sempre atuando bem nos treinamentos, treinando bem, para que nos jogos eu consiga também executar e produzir bem, e o gol é natural. Claro que a gente atacante ali depende muito do gol, traz toda uma confiança. Então eu fico muito feliz, pelo momento e mais feliz ainda pelo momento da equipe, por ter classificado e atingido o nosso objetivo, que era classificar. Muita expectativa em relação ao Borja, que não vem num bom momento, mesmo com o Cuca aí, também já tem sido substituído. Qual é o papel do companheiro de ataque que está fazendo gols em relação a trazer esse jogador de volta para um bom momento, para a confiança? Qual que é o teu papel nisso? Olha, acho que nós como companheiro, como o Cuca já fez, o Cuca sabe, que realmente tem que trazer ele para o nosso grupo, dar essa confiança. Então o Cuca é um baita cara experiente com relação a isso, muito vivido no futebol. A gente sabe que esse início é difícil, até adaptação, enfim, família, acredito também nisso. Ele é um cara que não é à toa que o Palmeiras investiu, que foi atrás, um jogador que estava sendo cobiçado por grandes clubes, tanto aqui do Brasil quanto de fora. Então eu tenho certeza que ele vai dar muitas alegrias para o nosso torcedor, para a nossa equipe. Então nós como companheiros, a gente tem que abraçar, não é uma das piores fases isso também. Ele vem fazendo os gols, claro que a cobrança, por tudo que foi investido, a expectativa ela é muito grande e às vezes o pessoal quer esse resultado imediato. Mas acredito que ele é um cara que tem uma cabeça muito boa, ele pode contar com o apoio de todos, ele vai estar sempre tendo esse apoio da nossa parte, tanto da comissão, tanto da diretoria, e acredito que do torcedor também, e assim as coisas vão acontecer naturalmente, os gols vai sair porque ele tem um cheiro do gol, sim. Barreto, tá aqui à disposição o homem do bigode grosso. Valeu, André. Quando você começou a entrevista citando isso, eu me lembrei que o Rogério Corrêa narrava gol dele no Cruzeiro dizendo, respeita o moço, quando ele fazia gol, justamente por causa da rima do bigode grosso. E você sabe que criava uma confusão, porque não é William Bigode, é o William do Bigode. Ah, é? É. Tem isso, William? Em Minas era. Então, eu até... é porque lá em Minas eles gostam, de cortar algumas palavras, o mineiro é engraçado. É verdade. Então lá eles não falam do bigode, eles falam do bigode. Até a gente acabou criando essa marca aí do bigode, E graças a Deus deu certo aí, aqui no Palmeiras também, todos os funcionários, os companheiros tem chamado aí do bigode, é uma coisa que ficou bacana aí, e uma brincadeira sadia também. E vem cá, você entrou
no time, no momento de muita transformação com o Eduardo Batista, já foi achando seu lugar. Agora o Palmeiras volta, é a chamada memória tática que muita gente diz, né? Volta para o trabalho do Cuca. Nessa nova transição aí que você está tendo que passar, onde é que você está achando seu lugar no campo? Você vai ser uma opção para centroavante, para lado de campo, ou o famoso para onde o professor quiser? O importante é estar lá dentro de campo, né? Tá jogando. Não, mas brincadeira. Acredito que com a chegada do Cuca, ele vê... A gente não teve essa conversa, mas acredito que ele veio muito mais como segundo atacante, como ele comentou na chegada dele, na entrevista. E realmente eu sou aquele cara que gosto mais de chegar ali como um segundo atacante, né? Joguei vários jogos esse ano como referência, mas eu não sou esse homem de referência, até porque eu tenho essa característica de sair mais ali da frente, movimentar, e quando os jogadores de ponta entendem isso, né, isso funciona bem. Até quando saiu para receber uma bola no meio ou pelo canto, né, tem um companheiro que faz o facão, né, que a gente chama, né, então isso dificulta muito para o adversário. Então eu tenho aproveitado da forma que tem me colocado, né. Acredito que o Cuca, né, viu isso também, né, que tem essa possibilidade de atuar por dentro, até porque a gente não tem um centroavante, né, como o Borja joga de imediato, e ele tem me usado e vou aproveitar as oportunidades. Eu quero estar dentro de campo para poder ajudar, para poder fazer o meu melhor, e as coisas estão acontecendo, né, de uma forma muito positiva, e fico muito feliz. William, posso fazer uma nessa linha aí, o Marcelo, só para não perder o assunto? Ganhou, Kleber. Levou. Não, com esse argumento você William, levou. Você falou do Borja, da força que tem que dar para ele. Acho que os melhores jogos, assim, uma boa reação que eu vi do Palmeiras foi contra o Peñarol, quando você entrou no time junto com o Borja. Você está fazendo gol, está numa fase espetacular. Como é que é para você conviver com a possibilidade de ser o 12º jogador? Não, Kleber, eu acredito que eu sou importante, né, desde quando eu inicio uma partida, quando eu fico no banco, mas não gosto de ficar, né, de criar esse rótulo de um 12º jogador. Acredito que eu tenho condições, e já mostrei isso nessa temporada, de estar sendo utilizado como titular, né, e nos jogos que eu fiquei de fora, tenho entrado e sempre tento me concentrar ao máximo, não tento ficar lamentando, às vezes, né, porque ficou de fora, e sim mostrar no dia a dia, e a gente dá a resposta dentro de campo, entrando ligado, concentrado, né, com muita vontade, com muita entrega. E claro que quando vem um gol ele é espetacular, mas acredito que eu fico muito feliz, né, pela participação, né, pela ajuda que às vezes no momento da partida isso necessita de quem entra durante a partida, que isso faz a diferença, né. E quando eu joguei com o Borja, a gente também se deu super bem, porque ele gosta também de buscar bola, de cair pelas beiradas, então isso também às vezes facilita, né? Eu também não sou aquele jogador que gosta de ficar fixo pela direita, eu já gosto de se aproximar mais, né, do segundo atacante, ou daqui a pouco tá entrando para a área, né? Então eu, com o passar do tempo aí, isso foi, com a maturidade que a gente vai criando, isso foi favorecendo para mim, né, de estar mais próximo da área, de estar se aproximando ali do atacante. Então também com ele a gente se deu super bem, e isso fica agora a critério do Cuca, claro, sempre respeitando as decisões dele, respeitando meus companheiros, mas sempre brigando pelo meu espaço, né, de uma forma muito sadia, respeitosa, e quando tiver oportunidade eu tenho que aproveitar sempre como eu tô fazendo. E pro meu gosto ele seria um dos 11, né? Junto com o Borja, só para deixar claro depois da resposta. Eu acho que ele está desenhando aí um Palmeiras com 2 atacantes, hein? Eu também acho. Uma mudança tática aí. Agora, William, a gente já viu e já discutiu aqui no programa, né? Acabou de passar mais uma vez o lance do primeiro gol do Mina. E a gente falou aqui, olha, foi igual o gol do Coritiba, né? Que o Palmeiras fez no ano passado em cima do Coritiba, e o próprio Mina fez o gol. Uma jogada ensaiada que o Cuca começou a resgatar. Como é que foi esse treinamento? Como é que foi que o Cuca convenceu, né, os jogadores? Porque o Zé Roberto estava no ano passado, participou da jogada. O Mina fez o gol e fez ano passado. Como é que foi isso durante o treinamento? Como é que o Cuca convenceu os jogadores, né, a voltar a fazer esse tipo de jogada? Olha, ele gosta, realmente tem dado certo. E como deu ano passado, como aconteceu agora, né, o próprio Roger Guedes também, que já participou, se eu não me engano, também ano passado dessa jogada. Sim. E fez um belo lance também, recebendo um passe do Guerra.
Então acredito que são jogadas que ele gosta de trabalhar e a gente tem que estar sempre atento, né, fazendo esse teste nos treinamentos, e no jogo, quando a gente tiver oportunidade, quando tiver aquele espaço, tiver um posicionamento que está favorecendo, a gente tem que executar, né, como aconteceu ontem. E você viu que o Mina comemorou bastante, foi até dar um abraço no Cuca, né, porque isso é gostoso quando a gente treina, né, alguma jogada ensaiada que o adversário ele não espera e acaba acontecendo no jogo. E a gente sabe que durante a partida a marcação ela é sempre dura, e quando você consegue quebrar isso a gente comemora bastante, né? E tenho certeza que o Cuca também, juntamente com a comissão, ficou super feliz, que é uma coisa que a gente faz no treinamento e conseguiu executar dentro de campo. O Caio tem a última pergunta. Vai lá, Caio. Abraço, William, parabéns pela fase aí. A primeira fase do Palmeiras foi tranquila no sentido de classificação. Ontem foi um jogo atípico, mas foi muito mais no sufoco do que eu imaginava pelo potencial que eu vejo no elenco. Sempre coloquei o Palmeiras como um dos candidatos ao título e continuo colocando. Qual é a avaliação interna que vocês fazem dessa primeira fase? Esses gols no final, essas viradas, elas unem mais o grupo ou preocupam por ter sido ali meio sofrido? Valeu, Caio, obrigado aí pelas palavras. Olha, acredito que a gente tem que tirar de lição, né? Claro que a gente tem muitas coisas positivas, muito mais do que negativa. E esses detalhes a gente vai estar ajustando com o Cuca, né? Pode ter certeza. A gente tem toda essa estrutura para estar avaliando os vídeos, né? Posicionamento, alguma coisa que a gente tem que melhorar. E sempre tem coisas para melhorar, para estar ajustando. Mas acredito que tem muitas coisas boas. A gente sabe que a Libertadores é essa loucura, não tem jogo fácil. Às vezes a equipe que é desconhecida aqui pra gente no Brasil, mas quando entra na Libertadores é um espírito de luta muito grande, né? E a gente viu agora contra o Atlético Tucumã, uma equipe que não tem tanto conhecimento, né, da nossa parte, e criou tanta dificuldade, apesar que a gente poderia ter matado o jogo tanto no início, né, até porque o nosso próprio time conseguiu transformar esse jogo no início ali fácil, né, pela movimentação, pela entrega, e infelizmente a gente pecou um pouco nas finalizações, tanto no segundo tempo. Poderia ter matado a partida e a gente acabou tomando às vezes contra-ataque ou tomando algum sufoco desnecessário. Então isso o Cuca vai estar ajustando, a gente vai estar melhorando isso nos treinamentos, para que agora no mata-mata isso não venha acontecer, diminuir a margem de erro o máximo possível, para que possamos nos próximos jogos estar tendo mais equilíbrio, né, tá sendo mais objetivo e conseguindo fazer os gols para a gente estar decidindo os jogos. Só para pegar um gancho aqui rapidinho, William, aproveitar um lance do jogo de ontem, que você falou clima de Libertadores. O Tucumã reclamou muito de que o Palmeiras não teve fair play, no seu caso ali, de fazer o gol, que o jogador estava deitado no chão. Você chegou a ver o lance? Você chegou a perceber que de fato o cara estava lesionado ou não, precisando de atendimento médico? Porque nas imagens pareceu que ele até deu um miguezinho, deu uma olhadinha na hora que você botou a bola na rede. Então, eu até fui entrevistado durante o jogo, né, mas com... tão rápido, né? Após a partida ali a gente não consegue ter tanta noção do que aconteceu realmente no lance, e ainda não vi com calma o que aconteceu. Eu vi que a gente estava tentando proteger ele, não me engano se ele me puxou ou não, se ele me agarrou. Depois a bola passou, eu tentei esticar o pé, não sei se realmente bateu no rosto dele ou no ombro, ou se não pegou, também não me recordo, né? Sendo bem sincero. E quando a bola sobrou, dominei bem, que ali eu vi que eu estava tendo a oportunidade de poder finalizar, até porque eu estava no chão, levantei rápido e a bola sobrou para mim, né, e consegui cortar o zagueiro e chutar, né, mas agora com calma que a gente pode analisar, mas não vejo assim nada de extraordinário que aconteceu ou que a gente não teve fair play. Não acredito nisso. Beleza, o William aqui, então, liberando, até o jogador depois, o zagueiro ali do Tucumã, dá uma olhadinha, aí volta a colocar a mão no rosto, mais um ator aí que a gente vê aí no futebol sul-americano, tem tantos aí, né, Barreto? Olha só, esse negócio do fair play, eu já tive uma posição até considerada antipática aqui. Fair play está na mão do juiz, gente. A gente não pode querer cobrar do jogador que no meio de um lance decida parar. O jogador não é médico, ele está olhando para o jogo, ele não está olhando para o outro que está caído no chão. A gente também tem que muitas coisas estão mudando no futebol para melhor, a questão do fair play é positiva. Agora,
A gente sabe que, principalmente aqui na América do Sul, não só aqui, mas aqui o jogador bota muito isso no bolso também, né? Fair play vira Fair play é cera. nome de zagueiro, né, Marcelo? Eu vi um jogo do Palmeiras contra a Ponte em São Paulo, já tem uns 2 campeonatos para trás, quando eu estava aí fazendo o Arena, Kleber, naquela transição de Arena para a seleção, né? A Ponte, o que a Ponte fez em campo naquele jogo foi um vexame de usar essa questão do fair play para poder ganhar o jogo fazendo cera. O jogador caía, o juiz parava o jogo, ele dava um passinho para fora de campo e voltava voando para marcar o atacante. Então, temos que contemporizar fazia o menor muito sentido isso. o William parar a jogada ali. Imagina. Quem avalia isso, eu Isso. acho. O Hernan, o William, a gente tem que dispensar para trabalhar, não é isso? Liberar o Trabalhar no Palmeiras. liberar o William aqui, que entender ele tem imprensa é trabalho também. Trabalho físico aqui para fazer antes, Preventivo, né? É o preventivo para fazer antes, então vamos liberar o William aqui. Obrigado pela participação mais uma vez, sempre com a gente com seleção. E vamos acompanhar aí, porque tem clássico no final de semana, né? Não tem molezinha, né? Sim, agora é focar pro jogo do São Paulo, né? Descansar, treinar bem, para que possamos executar uma boa partida aí, com todo respeito à equipe de São Paulo, mas né, se empenhar dentro de campo e, se Deus quiser, conseguir um resultado positivo. Valeu, liberar o William. Ô Barreto, tem um espaço aí para uma última informação? Não. Boa, Barreto. Só queria saber a reação dele, mas ele ficou tranquilo. Claro que tem, André. Tem. Não, é o seguinte, é uma informação importante até para o torcedor do Palmeiras em relação à Libertadores da América, porque é o seguinte, o Palmeiras recebeu ontem a documentação, a fundamentação do caso do Felipe Melo, a sentença, né, com todo o argumento da Conmebol, do Comitê Disciplinar, pelos 6 pontos que o Felipe Melo acabou pegando. E nessa documentação, para espanto de muita gente aqui no Palmeiras, existia um termo lá que chamou a atenção, que foi o principal ali que estava escrito na sentença, que supostamente o Felipe Melo teria feito uma oração e que isso teria provocado os jogadores do Peñarol. Evidentemente, isso foi muito bom para o Palmeiras, porque os advogados têm muitos argumentos para agora levar para o Tribunal de Apelação, que é uma instância acima desse Tribunal Disciplinar, para poder comprovar que, de fato, o Felipe Melo faz isso em vários jogos, é uma pessoa evangélica, é uma pessoa religiosa, está sempre comemorando vitórias, fim de jogo dessa maneira. Então, o Palmeiras, cresce a esperança do Palmeiras que o Tribunal de Apelações da Conmebol possa diminuir a pena em relação ao que foi escrito ali, a documentação que o Palmeiras recebeu ontem. Inclusive, o Palmeiras pediu para esse Tribunal de Apelações um encontro presencial, né? uma reunião presencial, para eles poderem debater e mostrar mais antes do Palmeiras, de fato, mandar essa defesa para o Felipe Melo. Mas essa documentação que chegou foi algo muito positivo para o Palmeiras, porque eles têm argumentos ali para poder diminuir essa pena de 6 jogos, de repente, para 4 partidas, viu, Barreto? A Conmebol é brincadeira. Obrigado, André Hernan. Obrigado pelas informações. Como sempre, vale a pena esperar, porque foram muito relevantes. A gente já viu de tudo na Libertadores. É gandula, é portão, é polícia, é guarda-chuva. Agora botar a culpa no Santo. Só falta chamar o Santo para ser testemunha agora. Agora é culpa do Santo. Sabe? O senhor foi acionado? Não sei qual é o santo, enfim, que para não quem... Não tem santo, né? Na religião evangélica... Mas enfim, vamos botar a culpa no Santo agora, é isso? Não tem mais o que botar culpa agora no futebol. Meu Deus do céu, a Conmebol abre o olho. Um santo agora, supostamente ele está rezando, pelo amor de Deus. Não, supostamente, aí é que está, Érico. Por isso que a gente fala aqui. Eu sempre defendo muito aqui que a punição, como você disse hoje, quando a gente falou pela primeira vez desse assunto, a punição tinha que ser mais executiva. Tomou cartão vermelho, está suspenso no jogo, resolveu, o seu ponto tribunal até... de pena, na verdade, né? Mas quando o caso foge da alçada só do jogo, aí tem que ouvir os dois lados. Não dá para botar a culpa no santo. Porque senão vem um absurdo como esse. Pois é. O cara que está arbitrando lá disse, não, olha lá, ele levantou o dedo, provocou o adversário. Pá, toma aqui 6 jogos. Aí não dá. Aí agora vai ouvir uma apelação que, na verdade, só atrapalha a punição. E aí pode acabar naquilo que você falou. Começa com 6 e vira nenhum. Nenhum não dá mais, que ele já cumpriu 2. Mas vira 3. Fica por 2. Fica por 2, liberado já já cumpriu e vamos embora. Divide com o Santo, 4 pro Santo e 2 pro Felipe Melo. Lembrando, que o que a gente está defendendo aqui desde o começo é que o Felipe Melo não deveria ter tido uma punição tão grave. Essa é a nossa posição da maioria dos comentaristas aqui do Seleção Sport TV. Que ele poderia até ser punido, mas que essa punição é absurda. Na verdade... Não, ela é absurda porque os outros não foram punidos. Me parece a punição mais grave de todo o processo. O problema está na ausência de punição para os outros. E a justificativa é pior ainda, né?
Essa que aparece agora é lamentável. Agora Se focassem apenas no caso ali dele com o jogador do Penharol, que ele teria dado um soco no jogador Ou seja, e tal. o portão foi fechado, Sim, os jogadores do isso Palmeiras ninguém fala- quase foram espancados porque o Felipe Melo rezou. É. Isso, então. São Genaro, é o Poder do Santos lá do Rezul. Palmeiras, Foi por não é? causa O disso. Santos protetor São Genaro? São Genaro. É culpa do São Genaro agora. É brincadeira. Vai cara. ser chamado para depor. Vamos chamar o Henrique Fernandes, que vai trazer as notícias dos clubes mineiros.